Nesse vídeo eu vou te falar 3 hábitos que você tem que ter como cristão. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Enzo e vamos lá para mais um vídeo. A palavra de hoje está lá em Atos 11, o versículo 25 e o 26. E ele fala assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com as igrejas um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Uma coisa legal e a que eu quero abordar nesse vídeo é que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas por quê? Podem ter vários motivos, tipo, eles estavam falando de Jesus, mas não é por isso que o povo chamou eles de cristãos, não. E sim porque eles pareciam com Cristo. Ah, mas muita gente que estava ali ouvindo eles pregar nunca viu Jesus pessoalmente. Como que eles podem ser parecidos com Cristo? O pessoal falar que eles eram cristãos porque eles eram parecidos com Cristo se eles nunca viram Jesus pessoalmente. É aí que tá a jogada, meu filho. Os discípulos estavam falando de Jesus e o que o povo percebeu foi que eles agiam igual a esse Cristo o qual eles estavam pregando. Por mais que não pareça, quando você diz que é cristão, parabéns. As pessoas vão começar a reparar no jeito que você age, no jeito que você se comporta em diversas situações do dia a dia. Então, quais são os hábitos reais que um cristão deve ter? Bom, eu separei 3 pontos que um cristão deve ter como hábito no seu dia a dia. Vamos lá? Primeiro, ele se parece ou procura se parecer com Jesus em tudo que ele faz, cara. Aí você pode dizer, você jura que um cristão procura se parecer com Jesus? É sério mesmo? Calma, cara, você não precisa sair do vídeo. Calma, fica aí um pouquinho, continua assistindo. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas se a gente parar para pensar, a vontade de Deus para nós, como cristãos, é que nós sejamos iguais ao primogênito dele. Quem é o primogênito de Deus? Jesus. Então, um verdadeiro cristão, ele procura se parecer com Jesus em tudo que ele faz, e não vai ser sempre que ele vai conseguir, porque nós somos falhos, mas ele tenta mesmo assim. Uma vida de santidade não é o cara que anda perfeito, mas sim o cara que procura melhorar e não fazer o pecado, não viver na prática do pecado. Bom, exemplos não faltam, né? Já que existem 4 evangelhos que contam um pouco sobre a vida de Jesus, mais a Bíblia inteira que fala como nós devemos viver. 2. Ele vive uma vida de renúncia. Eu sei, e eu sei que não é fácil. A palavra renúncia, às vezes, ela pode dar até medo, tipo, cara, renunciar ao quê, velho? Calma. Mas eu digo isso porque Jesus, ele viveu uma vida inteira de cruz. Não, ele não foi para a cruz só quando ele tinha 33 anos, no final do seu ministério aqui na Terra. Não. Na verdade, ele carregou a cruz durante a vida inteira dele. Ele renunciou todas as suas vontades e olha o que eu mesmo disse. João 5, versículo 30. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Bom, acho que só nessas palavras já dá para ter uma noção, não é mesmo? Ou então outro exemplo seria quando Jesus estava no Getsemane, e ele orou antes da crucificação. Ele orou pedindo para Deus, se possível, passe esse cálice de mim, mas contudo que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade do Pai. Cara, imagina a dificuldade, porque não eram os pecados dele, eram os nossos pecados. Pensa assim, sabe quando você acaba pecando e você sente o peso daquele pecado, sabe? Você sente como posso dizer, uma culpa. Não é, eu ia falar remorso, não é remorso. Sente uma culpa por aquele pecado. Imagina isso, cara. Isso às vezes não é a culpa não, mas você sentir mal porque você pecou. Isso, querendo ou não, é bom, porque é o Espírito Santo te incomodando. Então, querendo ou não, isso é bom. Mas, cara, imagina, isso é só um pecado. Imagina os pecados da humanidade inteira. Imagina o peso do pecado para quem nunca sentiu, que ainda os pecados nem sendo dele. Bom, a partir disso, nós podemos muito bem concluir que um cristão tem que viver uma vida de renúncia, que ele tem que viver uma vida de cruz
assim como Jesus viveu, renunciando às suas vontades para fazer a vontade do Pai, vivendo uma vida de devoção para Deus. Né? Terceiro ponto, ele mostra o amor de Jesus na vida dos outros. Efésios 5, versículo 2. Efésios 5, versículo 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Bom, um cristão deve andar como Jesus andou aqui na Terra. Pelo menos eu espero que isso tenha ficado claro até aqui, né? Bom, e como que Jesus andou aqui na Terra? Como pode dizer isso aqui pra você? Transbordando de amor pelas pessoas. Calma, eu sei que não é fácil, eu sei que tem pessoas às vezes que dá vontade de chegar dando um tapão no pé do ouvido, mas vamos com calma, que não é assim que a gente quer tratar os outros, né? Pelo menos a gente evita. Jesus, quando ele via alguém necessitado, ao invés dele se afastar, ao invés dele falar não, ele ia lá. Por mais que a carne dele tentasse falar, sai daí, não, ele não aguentava, o coração dele queimava mais forte e ele ia para aquela pessoa. Por mais que ele soubesse se aquela pessoa ia agradecer ele, por mais que ele soubesse se a pessoa ia fazer o que ele queria ou não, ele ia e ajudava, porque o coração dele queimava tanto de amor pelaquela pessoa, o coração dele queima tanto de amor por nós, que ao invés dele se afastar, sabendo que aquela pessoa tá suja, que aquela pessoa provavelmente estaria impura, ou então enferma, cara, ele não ligava que aquela pessoa era pecadora ou não, ele ia, porque ele amava. E a gente tem que ser assim também. Além de que ele agia em amor em tudo, até quando ele exortava as pessoas. Por isso nós devemos olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, ao invés de olhar com os nossos olhos maus de pecadores, a gente tem que olhar com os olhos da graça, com os olhos de graça e amor que Jesus nos olha. Bom, eu sei que ainda tem outros aspectos, na verdade muitos mais aspectos de um cristão, mas eu resolvi trazer só 3 aqui hoje, e eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado, que ele tenha te ajudado a se parecer mais com Jesus e, bom, chegar a uma reflexão, pelo menos assim, será que realmente eu tenho esses hábitos como cristão? Será que eu pratico isso como cristão? Bom, reflete um pouquinho aí, se precisar vai orar e, bom, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, se puder deixar aquele like eu agradeço e também compartilhar. E, bom, fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!